Pessoal, dando sequência agora, no vídeo 3, vamos pegar a questão 8, que é uma questão bem interessante, né, que ela envolve o processo de detecção de ondas, né, por um radar, né, o processo de emissão e detecção de ondas eletromagnéticas por um radar, e como que esse processo de emissão e detecção pode ser utilizado para determinar a velocidade dos carros que estão se aproximando daquele radar. Ou seja, o princípio básico, né, de funcionamento de um radar que está sendo explorado aqui. Tá? Então, essa situação aqui, para a gente explorar, né, o objetivo desse exercício é estabelecer uma relação entre a frequência de ondas eletromagnéticas que o radar emite e que ele detecta, né, existe uma relação entre a diferença de frequência emitida e frequência detectada e a velocidade do carro, né, do veículo que está se aproximando dele. Então, o objetivo desse exercício é estabelecer essa conexão, deduzir uma expressão que vai relacionar essa diferença de frequência entre o valor emitido e o valor detectado e a velocidade de aproximação de um veículo. Tá? Então, para a gente explorar essa situação, eu vou dividir ela em duas etapas. Tá? A gente percebe aqui o seguinte, que esse radar ele funciona ora como um emissor de ondas eletromagnéticas de frequência F0 e ora ele funciona como um detector de ondas eletromagnéticas de frequência F2'. Né? Então, como eu falei, essa diferença de frequência está associada com a velocidade de aproximação do veículo. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Nessa primeira parte aqui do desenvolvimento que a gente vai fazer, eu vou tratar a situação da seguinte forma. O meu radar está lá paradinho em relação à estrada, o carro está se aproximando com velocidade U, e esse radar é uma fonte de ondas eletromagnéticas com frequência F0. Como esse camarada aqui, que vai ser o meu detector, né, nesse caso, ele está se aproximando da fonte, ele vai receber, ele vai captar essas ondas com uma frequência F'. E F' é diferente de F0 por causa do efeito Doppler. Né? Aqui, de novo, pessoal, eu vou falar de efeito Doppler de ondas eletromagnéticas, então, a rigor, eu deveria utilizar, né, o jeito certo, o jeito rigoroso de você tratar o efeito Doppler da luz é utilizando a relatividade restrita. Né? A gente precisaria das equações da relatividade restrita para chegar nas fórmulas corretas, precisas. Né? Mas aí, como eu já falei com vocês, os resultados da relatividade restrita, eles convergem para os resultados da física clássica quando você tem velocidades dos corpos muito menores do que a velocidade da luz. Né? Então, tipicamente, quando você tem a velocidade dos corpos inferior a 10% da velocidade da luz, os efeitos relativísticos, em geral, eles são desprezíveis. Né? E é o que acontece no dia a dia. Né? No nosso dia a dia, pelo menos assim, na maior parte das situações que a gente consegue visualizar, a gente tem essa aproximação. Né? Os efeitos relativísticos são desprezíveis. Tá? Porque a gente tem velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Inclusive, é isso que eu vou utilizar aqui na solução. Né? Então, eu vou utilizar as equações do efeito Doppler clássico, que é aquelas equações que a gente deduziu a partir do efeito Doppler do som, vou aplicar aqueles resultados aqui. Né? Então, aquela fórmula geral do efeito Doppler do som vai ser aplicada nesse caso aqui também, dentro dessa aproximação, né, de velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Tá? Então, o tempo todo eu vou trabalhar com essa aproximação. Então, nessa situação inicial, você tem o radar é uma fonte que tem repouso, as ondas eletromagnéticas se propagam com velocidade c, né, uma velocidade fixa, e o carro se aproxima, o carro vai ser o meu detector, que está se aproximando da fonte e ele vai captar essas ondas eletromagnéticas com uma frequência F'. Tá? Na situação seguinte, o que vai acontecer? Esse veículo, ele recebe essas ondas emitidas, né, pelo radar e vai refletir essas ondas. O processo de reflexão de ondas não modifica a frequência dessas ondas. Né? Então, se esse motorista aqui, ele capta ondas, ele recebe ondas com frequência F', ele vai refletir as mesmas ondas com frequência F' também. O processo de reflexão não modifica a frequência. Né? Então, nesse segundo caso aqui, agora, essas frequências que foram refletidas pelo carro vão ser detectadas
pelo radar com frequência F duas linhas. Então repara o seguinte, nessa primeira situação, o carro atua como um receptor, né, como um detector de ondas eletromagnéticas, e no segundo caso, ele atua como um emissor de ondas eletromagnéticas com frequência F'. E o radar vai ser o meu detector. Então por isso que eu dividi essa situação em duas etapas, tá? Em duas partes, beleza? Então na primeira parte aqui, ó, a fonte é o radar, que está parado, e o carro é o detector, né? Então a frequência que o carro detecta, né, a frequência F', vai ser a frequência original emitida pela fonte, vezes aquele fator de correção, né? Velocidade da onda mais ou menos a velocidade do detector, né, aqui no numerador, e embaixo eu tenho a velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. O sinal de mais ou o sinal de menos eu tenho que atribuir, né? Mas a forma geral é essa: velocidade da onda, velocidade do detector em cima, velocidade da onda aqui e velocidade da fonte embaixo, né? Então agora é uma questão de eu atribuir os sinais de forma correta, né? Então aqui eu tenho o seguinte, logo de cara, nessa primeira situação aqui, ó, a minha fonte, que é o radar, ela está parada, né? Então, e eu tenho que o meu detector, ele tem velocidade U, né? A velocidade dele é Uzinho. Então essas velocidades são sempre medidas, são sempre em módulo, né? E são medidas em relação ao solo, tá legal? Que é o meu referencial de repouso. Então aí, olha só, gente, nesse primeiro caso, a pessoa está se aproximando do radar, está se aproximando da fonte. Então, como ela está caminhando nesse sentido, ela está cada vez mais detectando, ela detecta frentes de onda com uma frequência maior do que ele iria detectar se ele tivesse parado, né? Então, quando esse detector caminha para cá, ele vai captar cada vez mais frentes de onda com uma frequência maior do que se ele tivesse parado, né? Se ele tivesse parado, ele ia detectar ondas com frequência F0. Mas como ele está se deslocando para cá, ele vai captar mais ondas por segundo do que se ele tivesse parado. Então, quando ele caminha no sentido do detector, ele vai receber uma frequência mais alta do que F0. Então, qual sinal que eu tenho que colocar aqui? O positivo ou negativo? Tem que ser o sinal positivo, né? É uma frequência mais elevada, né? Então, só reescrevendo isso aqui, ó, eu vou ter o seguinte, né, que o meu F' é F0 vezes C mais U sobre C. Então, só vou escrever isso da seguinte forma. Meu F', ele é F0 vezes, aqui eu vou ter C dividido por C, vai dar 1, mais U sobre C, né? Então, a frequência detectada é maior, né? Aqui o meu F', ele é maior do que o F0. Tá legal? Então, deixa esse resultado aqui guardado. Essa é a frequência que foi detectada pelo motorista, né? Agora, vamos passar para a segunda situação. Esse motorista, ele detectou essas ondas e vai refletir essas ondas. Ele vai refletir essas ondas com frequência F'. Então, agora, na segunda situação, o carro vai ser a minha fonte de ondas refletidas com frequência F' e o meu detector vai ser o radar, e o detector está parado, né? Então vamos aplicar de novo a equação do efeito Doppler, né? A frequência detectada vai ser igual à frequência emitida, no caso aqui é o F', não vai ser o F0 não, agora aqui ó, é o meu F', é a frequência que está sendo emitida pelo carro, que está atuando agora como um emissor, né? Então, a frequência detectada pelo radar, frequência F duas linhas, é igual à frequência F' emitida pela fonte, né, vezes, aí aqui em cima, velocidade no caso, velocidade da onda, né, que é a velocidade da luz. Velocidade do detector, aqui velocidade da luz, velocidade da fonte, denominador, né? Então, nesse caso ali agora, o meu detector é que está parado. Esse cara aqui, ó, vai estar parado, porque o meu radar está parado, né? E a minha fonte, a velocidade da fonte, que agora é o meu carro, né? Ele se desloca com velocidade U, tá? Então aí é o seguinte, como a fonte está se aproximando do detector, é o caso lá da ambulância, né? Você está paradinho na rua, a ambulância está vindo na sua direção, a fonte está vindo na sua direção.
você vai detectar frequências altas, frequências mais altas, né? Então, no caso aqui, ó, o radar vai detectar ondas com uma frequência maior do que o F'. Para isso acontecer, para que esse camarada seja um número grande, esse denominador aqui, ó, qual sinal que eu tenho que colocar aqui? É o sinal de mais ou o sinal de menos? Tem que ser um sinal de menos. Porque aqui embaixo eu tenho uma subtração, então esse número aqui vai ser, né, se eu tenho uma subtração, esse denominador aqui sendo um número menor, vai me gerar uma divisão com valor maior, né? Então eu tenho que ter uma subtração aqui para diminuir o denominador e aumentar o F2', né? Fazer com que o F2' seja mais elevado, tá? Então beleza, só reescrevendo aqui essa expressão, eu tenho que o F2', então vai ser igual a F', né? Vezes. Aí aqui, gente, olha só, eu tenho C menos U. Vamos dividir o numerador e o denominador por C, que é a velocidade da luz, né? Então, C dividido por C vai dar 1. Aqui embaixo, como é que vai ficar? Aí eu vou dividir o denominador por C também. Dividir em cima e embaixo por C, tá? Posso fazer isso, né? Então, esse termo aqui vai dar 1 menos, aí, aqui embaixo, vai ficar U sobre C. Vai ficar U sobre C. Isso é a frequência detectada pelo radar, né? No final aqui da situação, tá? Aí o meu F', eu já sei quanto que ele vale. O meu F' vale essa expressão aqui, ó. É o F0 vezes 1 mais U sobre C. Vamos colocar ali de uma vez. Então eu vou ter que o meu F', ele é F0 vezes 1 mais velocidade do carro dividido pela velocidade da luz, né? Isso tudo aqui, ó, que eu coloquei de azul, é meu F'. Vezes esse troço. Isso aqui, gente, eu vou escrever da seguinte forma. Vou escrever como sendo 1 menos velocidade do carro dividido pela velocidade da luz elevado a menos 1. Menos 1. Ok? Por que eu estou fazendo isso, gente? Agora eu vou usar aquela propriedade que a gente discutiu lá nas nossas videoaulas, né? Quando eu tenho uma função do tipo 1 mais x elevado a n, quando x tende a zero, eu consigo linearizar essa função, né? Eu consigo fazer uma aproximação para ela, uma aproximação linear, né? Qual que é essa aproximação? Isso vem lá da série de Taylor de funções matemáticas, né? Que vocês já viram lá no cálculo. Então, só relembrando aqui, a gente comentou isso nas nossas videoaulas, né? A propriedade é o seguinte, eu tenho aqui uma função do tipo 1 mais x elevado a uma constante n, isso aqui é aproximadamente 1 mais n vezes o x, quando o x ele tende a zero. Né? Quando você pega uma função desse tipo, você pode expandir numa série de potências, né? Então você vai ter termos quadráticos, cúbicos, x a quarta, x a quinta, x a sexta, você vai ter vários termos, né? Quando o x tende a zero, esses termos, x a 2, x ao cubo, x a quarta, x a quinta, esses números tendem a zero muito rapidamente. Então eu vou pegar naquela expansão em série, eu vou pegar só os dois primeiros termos, né? O termo 1 e o termo x elevado a 1, né? Ou seja, eu vou pegar só o termo de ordem zero e o termo linear, tá? Então naquela função ali, ó, 1 menos u sobre c elevado a menos 1. Como o meu u, né? Como u é muito menor do que a velocidade da luz, essa é a aproximação que eu estou utilizando, né? É o limite clássico desse tratamento. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que esse termo 1 menos u sobre c, 1 menos u sobre c elevado a menos 1 é igual. Ué, gente, olha só. Aqui, ó, esse menos u sobre c está fazendo o papel de x, né? E aquele menos 1 lá em cima está fazendo o papel de n, né? Coloquei aqui 1 mais x, mas esse x pode ser negativo, né? Então, nesse caso aqui, ó, o menos 1 sobre c é o meu x e o meu n é o menos 1. Então, dentro daquela aproximação, né, como o
é muito menor do que C, ou seja, quando meu x tende a zero, né, esse U sobre C tende a zero, então isso aqui é aproximadamente 1 mais M, né, 1 mais M, quem que é o meu M aqui nessa situação? É o menos 1, né? Menos 1 vezes o x. Quem que está fazendo o papel de x nessa situação aqui, ó? É justamente o menos U sobre C. Cuidado com o sinal, né? Então, isso aqui, menos U sobre C. Isso aqui é igual a, né? O menos com menos aqui dá mais. Isso é a mesma coisa que 1 mais U sobre C. Então, 1 menos U sobre C elevado a menos 1 é aproximadamente, dentro desse limite, aproximadamente 1 mais U sobre C. Então, esse camarada aqui, ó, esse termo é aproximadamente 1 mais U sobre C. Então, aí eu vou substituindo ali, né, eu vou ter que o meu F duas linhas é igual a F0 vezes 1 mais U sobre C vezes 1 mais U sobre C. Então, isso implica o seguinte, né? Deixa eu separar isso aqui. Então, voltando aqui ao meu F duas linhas, que é a minha frequência detectada, né, pelo radar, a frequência final, né, que ele detecta, o F duas linhas vai ser igual a F0 vezes 1 mais U sobre C ao quadrado, né? Porque esse outro termo aqui, ó, é justamente 1 mais U sobre C. Então, vai ficar F0, 1 mais U sobre C elevado ao quadrado. Isso é igual a F0 que multiplica. Então, vamos abrir essa potência aqui, né? Esse produto notável aqui. Então, vai ser quadrado primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2U sobre C, mais o quadrado do segundo, que é U quadrado sobre C quadrado. Aí, gente, olha só, agora vem a última aproximação, né? Olha só, você tem aqui U quadrado sobre C quadrado. Eu estou falando que U, a velocidade do carro, né? A velocidade do veículo, essa velocidade U, é muito menor do que a velocidade da luz, né? Então, U dividido por C é um número pequeno. U dividido por C ao quadrado é um número menor ainda. Então, esse U quadrado sobre C quadrado é um termo desprezível. Eu vou desprezar os termos quadráticos, né? No caso aqui, esse termo quadrático, e vou manter só o termo linear, porque esse cara é muito maior que esse. Então, esse segundo termo aqui, ó, eu vou desprezar, ele é aproximadamente zero. Ele é muito menor do que o termo linear e muito menor do que o termo independente, né? Então, na verdade, o meu F duas linhas, ele é igual a F0 vezes 1 mais 2U sobre C, né? Aproximado, né, na verdade. Então, isso implica que meu F duas linhas, ele é aproximadamente, né? Ele é aproximadamente F0, 1 mais 2U sobre C. F0 vezes 1 mais 2U sobre C, né? Ou seja, o meu F duas linhas é igual, né? Multiplicando aqui o F0, vai ficar F0 mais F0 vezes 2U sobre C. Né? Só multipliquei o F0 ali por aquele parênteses, né? Então, F' menos o F0, ou seja, a frequência detectada pelo radar menos a frequência que ele emitiu, né? Então, F duas linhas menos o F0, que o exercício chama de ΔF, né? ΔF, né? F duas linhas menos F0 é igual a F0 vezes 2U sobre a velocidade da luz, C.
Então essa relação permite você determinar a velocidade de aproximação do carro. Porque o ΔF você mede, né? No radar, você sabe a frequência emitida e a frequência detectada é medida, né? Então você consegue determinar experimentalmente, né, a diferença entre os dois. Então o ΔF é medido, o F0 é medido e o C é a velocidade da luz, que é uma constante. Então você consegue inverter aqui essa equação e achar a velocidade de aproximação do carro, né? Então é um método que se utiliza no radar para achar a velocidade de aproximação dos carros, tá? A partir da diferença de frequência entre a onda emitida e a onda detectada de volta, tá ok? Então o ΔF é proporcional à velocidade do carro, né? Quanto mais rápido o carro está se aproximando, maior aquela diferença de frequência, tá legal? Então, né, para responder esse tipo de problema, você divide em dois, né? Analisar a situação onde você tem fonte e detector, e na situação seguinte é o inverso, né? O que era detector na primeira situação virou fonte na segunda. O que era fonte na primeira situação virou detector na segunda, tá? E aí o resto é só aplicar a equação do efeito Doppler com os sinais corretos, tá? E aí, bom, nesse caso aqui tem esse detalhe adicional da Sete-Taylor, né? Você pegar uma expressão desse tipo e achar um valor aproximado, para você linearizar linearizar essa expressão, né? E depois fazer essa aproximação aqui, tá? Beleza, gente. Então aí se encerra o vídeo 8, desculpa, encerra o exercício 8, né? O vídeo 3. No próximo eu faço o exercício 9.